cearense, dois elementos, sabe, me vem à memória. Um é um livro que fala Viagens ao Interior do Brasil, que trata sobre as guerras bárbaras, né? E lá ele fala dessa questão da roça dos índios e tudo, e aí me engatilhou esse pensamento. E logo em seguida vem a questão da Confederação dos Cariris, né? Que é o que foi possibilitando. Eu gostaria, se possível, você trouxesse para a gente nessa conversa um pouco sobre esses dois momentos históricos. Tá. Então, o que se chama de Guerra dos Bárbaros, né, ou Confederação Cariri, ela é um termo até um pouco inadequado, porque você não teve uma participação cariri nessa confederação, assim, uma participação massiva. Os principais grupos envolvidos nesse período eram os Tarariú, né, que não eram cariri, que falavam uma língua diferente da língua cariri. E esses eram chamados de bárbaros. Né? Só que você tem uma região muito vasta que começa aqui na Serra da Borborema e vai até o Vale do Rio Jaguaribe. Né? Assim, pega todo o sertão do Rio Grande do Norte, pega um pedaço muito grande do sertão da Paraíba e pega todo o Vale do Jaguaribe. A fase final dessa guerra é justamente o momento de conquista do Cariri cearense. É o momento em que as tropas portuguesas e o gado português, ele avança ali além da região do Icó, né, e vai adentrando o Cariri. Já são as décadas finais dessa guerra, inclusive quando ela meio que vai desaparecendo da documentação. Né? Isso é em que anos, Estevão? 1720 para 1730. Né? É quando se começa a falar propriamente do Cariri cearense, porque até então era uma região que não tinha sido conquistada. Né? Até o ano de 1700 você tinha poucas informações sobre o Araripe, sobre o Cariri mesmo, não tinha nem nome, o Cariri não era nomeado assim. Se falava da Grande Serra do Araripe, mas era assim, um lugar misterioso, habitado por muitas nações de gentio e que você não tinha muitas informações. Aí, a partir de 1720, já no final da Guerra dos Bárbaros, é que você começa a ter esses ataques e essas menções aos icós, aos cariris e aos caratiús. Justamente ali na região de encontro entre a Ribeira do Salgado, né, a Ribeira do Jaguaribe, ali na região do Icó, né, e é quando os portugueses vão entrando nessa região. Né. Só que aí desaparece a documentação. Por quê? Porque como a guerra ela foi recrudescendo, ela foi ficando mais distante dos centros coloniais, né, dos centros de governo, as informações já não chegavam tanto, já não era um problema tão sério, não tinha a possibilidade desses indígenas se aliarem com invasores estrangeiros que desceriam nas praias. Né, enquanto estava ali no sertão do Rio Grande do Norte, estava muito perto do litoral. Então tinha muita documentação, muita informação. Depois disso, a documentação ela vai desaparecendo aos poucos para reaparecer com os títulos de terra, com os títulos de Sesmaria e com a fundação da aldeia do Miranda. Né? A Missão Velha, a Missão Nova e a Missão do Miranda, que aí já é 1739. Vejam que é um espaço de tempo muito curto ali, pouco mais de 20 anos. Né? E aí, de repente, aparece um mundo colonial estruturado no coração do Cariri, com as minas de ouro, né? de São José dos Cariris, com a Missão Velha, com a Missão do Miranda, e com várias fazendas portuguesas instaladas. Mas você ainda vai ter muitos confrontos, né? Você vai ter muitas revoltas, muitas rebeliões, muitos confrontos localizados, inclusive com o deslocamento, por exemplo, dos Jucais, né, que vão se deslocar várias vezes entre a região do Crato e os Inhamuns. Né? Eles vão e voltam várias vezes. Mas aí a coisa fica sendo resolvida no nível local, né? Cria-se a Vila do Icó, por exemplo, já em meados do século XVIII, né? Poucas décadas depois também, e ali muita coisa resolvida localmente e nem chega nos centros de decisão mais importantes. Por isso que às vezes os documentos são tão lacunares, né? A gente não encontra a documentação tão farta assim como para outras regiões. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza: a ocupação do Cariri dependeu fortemente da mão de obra indígena. Da mão de obra indígena escravizada, da mão de obra indígena submetida, da mão de obra indígena aliada. Né? Sem essa mão de obra indígena, não haveria uma ocupação do Cariri. As fazendas, os engenhos, né, tudo aquilo que caracterizou a riqueza e a opulência do Cariri, não seria possível sem essa mão de obra indígena. Não é à toa que o George Gardner, que é o viajante escocês que passa pelo Crato, né, em 1839, ou seja, 1832, 100 anos depois, né, ele diz: essa vila tem 2.000 habitantes, sendo a maioria da sua população de índios ou mestiços desses, cognominados de cariris. Ou seja, 200 anos atrás já era conhecida como uma região de ampla maioria indígena e com o nome Cariri, né, que recebia esse nome Cariri. E aí ele vai descrever a cabaçal, vai descrever, né, festas, mas ele vai descrever também os humães e os chocóis, que estão ali perto de Jardim, atacando gado, evitando ser aldeados, ou seja, uma dinâmica indígena muito complexa. Desde os indígenas escravizados, submetidos nas fazendas, nas casas dos brancos, passando pelos índios aldeados, até os indígenas que estavam o tempo todo à margem do contato e dizendo: a gente continua livre, a gente continua livre. Né? Então tinham vários modos de ser indígena nesse Cariri. Acho que isso é importante da gente perceber também, essa pluralidade originária. Né? Ela é originária, essa pluralidade, ela atravessa o mundo colonial e ela continua presente hoje. A gente pensar, né, a presença cariri, a presença indígena no Cariri, ela é plural hoje porque ela sempre foi plural. E ela atravessou todos esses momentos de forma plural, né? Estabelecendo conexões, vínculos, diálogos entre povos indígenas, com os colonizadores, com os africanos trazidos à força. Né? Então, é um longo processo histórico de muita pluralidade, de muita diversidade, de heterogeneidade.